criança que nasce com necessidades especiais, e aí a gente questiona que justiça de Deus é essa? Porque se é a justiça de Deus, na minha ótica e na sua ótica, é que as coisas devem ou têm que andar na mais perfeita normalidade. Está sobrando, está sobrando, está dando eco, né? E aí, na mais perfeita normalidade, a gente começa a questionar essa questão. Aí a gente pergunta: Deus realmente é justo? Deus realmente é justo quando nos trata desta maneira? Ou Deus é um ser carrasco que se alimenta do sofrimento humano? Tanto é que uma linha teológica procurou descobrir no livro de Jó resposta porque sofre o justo. E o livro de Jó não é um livro de respostas. O salmista Davi, que parece que no Salmo 138, como Jeremias também, Jeremias 32, os dois entram numa crise existencial e vão questionar Deus. Tanto é que Davi vai falar que o ímpio prospera e o fiel. É isso aí. Até que os dois versículos mesmo se convém, se esclarece. Então a questão de justiça de Deus, quando você não entende como é que Deus trata essa questão, você pode até entrar em parafusos, porque afinal de contas você ora, jejua, é dizimista, é ofertante, está na igreja constantemente e coisas ruins acontecem. Que Deus é esse? Né? E aí é justamente isso que nós vamos ver hoje: a justiça de Deus versus a injustiça dos homens. Vamos lá, no primeiro texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são inculpáveis. Então, o primeiro ponto interessante desta questão é: se não houvesse Bíblia, a revelação natural de Deus na natureza já é suficiente para condenar o homem a respeito do seu pecado. O problema é que há a natureza e há também a Bíblia. Então Deus está dizendo que eles são indesculpáveis. Então quer dizer que se eu morrer e chegar lá com a verdadeira cara de pau diante de Deus e dizer: nunca ninguém pregou o evangelho para mim, então eu posso ser salvo porque o evangelho não me foi pregado. Não, você vai para o inferno, porque a natureza revela a glória e a existência de Deus. Então aqui Paulo está dizendo: a inculpabilidade do homem não existe, não dá para existir. Vamos lá. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Eu vi um comentário sobre esse versículo 21. É muito interessante este comentário, porque você pode achar várias formas de tentar explicar. Mas é como se Deus e o mundo, ou a vontade humana, estivesse dentro de um caminhão em uma ladeira. Deus pisando no freio e o homem pisando no acelerador. Até que tem uma hora que Deus se cansa, tira o pé do freio e desce ladeira abaixo, faz o que você quiser e tome a consequência da sua decisão na cara.
É o que vem a seguir, vamos lá. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, aqui, Deus tirando o pé do freio. Por isso, Deus os entregou à impureza. Deixa eu tirar aqui, igual esquentou. Deus entregou eles para fazer o que é errado. O homem decidiu tirar Deus da história e decidiu praticar o erro. Pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, consequência, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso é a sociedade. Sociedade sem Deus. Sociedade inteligente, emergente, progressista, inclusiva e sem Deus. É assim a sociedade. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava me lembrando de um fato muito interessante. A Bíblia fala que a gente não deve ter associação com o infiel ou com o ímpio. A Bíblia também fala que a gente não deve se submeter ou adentrar em um jugo desigual. E quando eu analisava isso, é interessante este fato, porque o que Deus está falando? Assim está o mundo é assim. Então, quando você vai entrar ali numa sociedade com alguém, olhe bem, porque ele é assim. Ele não vai mudar a natureza dele a não ser por Deus. Então Deus está dizendo: tome cuidado com quem você se ajunta. Aí você vai entrar na questão: não, pastor, eu encontrei aí um pão, né? Estou muito afim desse pão, e o pão é lindo, gostoso, maravilhoso, pastor. Ele só tem um probleminha, né? Não é evangelho. E aí eu estava pensando nisso, eu vi uma questão muito interessante. Eu tive um patrão aqui no Tatuapé, ele era católico fervoroso, e a esposa da igreja messiânica. A igreja messiânica é uma mistura entre espiritismo, catolicismo e seitas orientais. Aí a criança nasceu. Aí ele falou assim para ela: vai fazer catecismo. Vou apresentar ela na igreja do Lago do Bom Parto. A mulher: não, vai apresentar na igreja messiânica. E o pau rachou. Família tradicional aqui do Tatuapé. E os dois começaram numa guerra, porque ela não queria se submeter ao catecismo e ele não queria se submeter à igreja messiânica. Aí um dia, eu era funcionário dele, era gerente da igreja, conversando com ele muito triste, já à beira de o casamento acabar. E ele amava a mulher também o amava, mas por causa da religião. Veja que o jugo desigual não é só dentro da igreja, fora dela também, né? Umbanda, o espiritismo, catolicismo, Umbanda, vai dar o mesmo problema. Aí o que aconteceu? Eu falei: escuta, faz o seguinte, por que você não faz catecismo e faz a apresentação? A criança vai nos dois lugares. Ele falou: não, negocia com a esposa. Ela vai porque o padre não aceitava fazer catecismo na criança sem a presença dos pais.
Ele tinha que estar lá, não sei se é um mês, tem que comparecer lá. Aí você fala para ela, ela vai com você no catecismo, você pega a maior parte do tempo, e aí faz a crisma da criança. Depois você acompanha ela na igreja messiânica, que faz o mesmo processo para o homem. Ele falou, sabe que é uma boa ideia? Aí correu, falou para a esposa, ela aceitou, vamos ficar todo mundo em paz. A criança foi apresentada nos dois lugares. A quem ela serve, só Deus sabe, né? Ficou aquela bagunça. Então, quando a Bíblia fala essas questões, é por causa disso. Porque vai haver conflito, porque a pessoa que não tem temor de Deus, tanto na sociedade, como em amizade, como em relacionamento, vai dar problema. Não tem como dar problema. A não ser que Deus tenha uma obra maravilhosa. Tem uma história muito interessante dessa questão de casamento, que a moça estava na igreja, aí o rapaz chegou e falou assim, quero namorar você. Aí ela pegou e falou assim, não, só aceito namorar com você se você aceitar Jesus. Aí foi no culto, foi no outro, aceitou Jesus. Aí ele foi correndo, agora posso namorar com você? Não, pode não, tem que se batizar. Mas quem batiza? Vai para o discipulado, 3 meses de aula, todo domingo. Quando você se batizar, a gente conversa. O cara foi 3 meses de aula, se batizou. No domingo, chegou para agora, a gente pode namorar, vamos namorar. Não, como não? Vai orar até Deus batizar com o Espírito Santo. Quando Deus batizar com o Espírito Santo, aí eu vou ter certeza que você se converteu, e aí a gente pode namorar. Aí o cara foi buscar vigília, consagração, ciclo de oração, foi batizado com o Espírito Santo. Aí ela foi correndo lá, glória a Deus, agora sim, Deus confirmou ele. Calma aí, agora nós é que vamos orar para saber se a vontade de Deus está nesse negócio. Entendeu? A coisa é mais ou menos por aí, né? Porque depois você ganha um Renato da vida e vai chorar 36 anos na vida toda, né? Mas vamos lá, porque eu quero falar outra coisa. O 32. Embora conheça a sentença de Deus, que o praticam tais coisas são passivos de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam as que praticam. E aí então, como aqui o assunto vai mexer, a carta é clara, é uma questão que muito nos aflige e que muito nos toca, eu trouxe o mesmo texto na nova tradução linguagem de hoje. Depois eu vou explicar, por isso que o Heitor perguntou aquele dia, eu não expliquei, eu vou explicar hoje. Porque NAA, NTLH, revista corrigida, revista atualizada, o que é isso? Hoje a gente vai tratar disso. Mas vamos lá de novo no texto, na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais, é a mesma Bíblia, é João Ferreira de Almeida, só que ele pega os termos que são rebuscados, difícil de compreensão, e traz ele para uma linguagem mais coloquial, mais acessível ao nosso entendimento do século 21. Entendeu? É a mesma coisa. O significado não muda, mas ele traz numa linguagem que eu e você consiga entender. Não é a linguagem do século XVI, da farmácia com PH, certo? É agora da Assembleia com acento, é com H sinal etimológico. Então é aquelas coisas que mudou bastante. Então vamos lá. Do céu se revela a sua ira contra todos os pecados e toda a maldade das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Está falando da maldade do homem. Olha 19. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. Então vamos a um ponto muito interessante: evolução.
O homem vem do macaco. Não é? Darwin, teoria da evolução. O homem veio do macaco, uma evolução. No final, nem Darwin, quando morreu, ratificou essa sua teoria. E o grande problema é: por que o macaco parou de evoluir? Quem que tem poder sobre a vida? Só Deus. Porque vêm as pandemias para que se mostre o poder limitador de Deus. E aqui é isso que ele está falando. Deus está se revelando na natureza. Não dá para descrever o mundo. Hoje meu neto perguntava para mim: vô, você acredita em alienígena? Eu falei: não, filho, alienígena não existe. Ah, vô, ele é verde, cabeça grande, pequeno. Não, filho, não existe alienígena. Deus criou só a terra, e na terra ele criou o homem, e ele criou anjos e homens, e mais nada. Não existe alienígena, não existe vidas após a terra, porque a Bíblia não descreve. Então, se a Bíblia não descreve, eu não vou além dela, e o homem continua procurando, né? Tem seres em Marte, tem seres não sei aonde, só que até hoje ninguém viu nenhum deles, mas estão aí. A Solange gosta do predador. O predador vive aparecendo em qualquer lugar por aí, né? Mas ele não existe. É uma ficção, né? É uma ficção. Mas sobre Deus, aquilo que o homem não consegue explicar, a composição humana, a composição química, biológica, física, a psique, não dá para explicar. Todo mundo estuda, mas quando chega até um limite, você para, porque não dá para ir. Ah, mas nossa célula é um átomo. A divisão do átomo é formada de núcleos e prótons e nêutrons, mas ninguém consegue explicar porque aquilo gira em torno de si e traz vida. De onde vem essa vida? Porque a Terra gira em torno do Sol e não sai dessa órbita. Se ela sair 1 milímetro, a gente morre de calor ou morre congelado. Deus colocou a Terra exatamente no lugar onde ela precisa estar para que eu e você tenhamos vida. As estações primavera, verão, outono, inverno é sempre do mesmo jeito, porque existe alguma coisa de coincidência na cabeça deles, que sempre continua assim. Na minha e na sua cabeça, Deus centrado no centro de comando do universo, determinando todas as coisas. Por que o mar não invade a terra? Se o mundo cósmico, o mundo que a gente vive, 2/3 é de água, 1/3 é de terra. Olha, é muito mais fácil a água invadir a terra. Por que não invade? Porque Deus colocou limite. É isso que Deus está dizendo. Eu estou me revelando na natureza, e você não pode alegar ignorância, porque eu estou aí. Aquilo que você não consegue explicar, sou eu. É o Deus Todo-Poderoso. Aí vamos lá, 21, em verde aí. Ele sabe quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. 22. O 22, quem teve a oportunidade de cursar numa universidade, ouviu muito isso na cara. Porque no nosso tempo, meu irmão, a gente é gentinha, né? Crentinho era religião de gente desclassificada, de gente sem profissão, do resto da sociedade, do proletariado do mundo. Isso o crente era assim. Eu ia para a igreja quando era adolescente, eu escondia a Bíblia, porque se a Bíblia estivesse na mão, a molecada batia em mim no meio da rua, porque tinha raiva de crente não prestava, não valia para nada. Agora é moda. Agora ser gospel, agora é moda. Agora baile gospel é moda, carnaval gospel é moda, bebidinha gospel é moda. Mas Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus dos crentes. Aí Ele vai dizer: eles dizem que são sábios, eles dizem que eles são sábios, a gente é burro. Eles são sábios, mas são tolos, que a Bíblia está dizendo. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Conhece algum lugar que tem isso? O que é a cidade da Cidinha? Cidinha, caminho para o Rio de Janeiro, entre São José dos Campos e Volta Redonda.
cidade. O que é Roma? Uma cidade dedicada à adoração de um representante de Deus na terra, chamado de o Papa. E o mundo se converte a ele. A Bíblia, aqui a gente está dizendo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu não preciso fazer aqui uma crítica textual, nem tampouco fazer uma exegese utilizando os princípios da hermenêutica para entender o texto, porque o texto está dizendo, eles dizem que são sábios. A Bíblia está dizendo, você é burro, não a igreja, lá fora. Vocês aí fora são burros. Aqui a igreja é de gente sábia. Por que eles são burros, pastor? Porque em vez de adorarem a Deus imortal, adoram a ídolos que se parecem com seres humanos. O que é a cidinha? A cidinha é um cabo de vassoura com uma cabeça de boneca e um manto. Não é nada, foi achado no rio. Como é que chama ali? Jacareí, no rio Jacareí, por um pescador, um cabo de vassoura com uma cabeça, e diz que aquilo ali é uma santa, uma representante, faz milagre. Padre Cícero, norte, devoto, vai falar mal do Padre Cícero, você morre. Machado de Assis, centro da cidade, Largo de São Bento, Largo São Francisco, Rua São Bento, uma reta só. Quem é desta igreja não se comunica com a igreja de lá, mas a Rua São Bento dá da porta de uma para outra igreja. Sincretismo total. Por que a praça central de toda a cidade tem uma igreja? Porque primeiro a Igreja Católica decidiu que antes de fundar a cidade se montava a igreja, e a cidade se montava em torno da Igreja Católica. É por isso que a praça central em toda a cidade é chamada de praça central, e dentro dessa praça central tem uma igreja católica. É por causa disso, porque no tempo do colonialismo primeiro se colocava a igreja e depois se montava a cidade. Entenderam? Aí tem bastante coisa. Vamos no 24. Por isso Deus entregou os seres humanos, Deus tirou o pé do freio aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. É isso mesmo que Deus está dizendo aqui. Ele está falando de relação sexual, ele não está falando de relação de amizade. Deus está falando claramente, relação sexual suja. Relação sexual suja. E aí para a teoria do lesbianismo, teoria da LGBTQI, mais que inferno que tem, aqui a Bíblia está clara, não é eu que estou inventando história não, tá? Vamos ler, Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, e adoraram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus a entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. Isso não é invenção, é Bíblia. É Bíblia sagrada. As mulheres trocando as suas relações naturais pelas que são contra a natureza é o quê? Lesbianismo. Aranha com aranha. É a turma do lambe-lambe. É isso que a gente tem que falar, cara, porque às vezes a pessoa não entende, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Você trocou o natural, e agora quer fazer do não natural que seja natural, e quer colocar isso aqui dentro. Ontem no culto de ensino, Gesiel Gomes falava justamente: igreja é igreja, Egito é Egito. O Egito jamais vai entrar dentro da igreja, porque a igreja jamais vai se tornar um Egito. Então o que eles querem fazer? Eles querem se transformar, dar uma nova roupagem, uma vestimenta de cidinha, e colocar dentro da igreja e dizer para ele: olha, é normal, o que importa é o amor. Mas a Bíblia está dizendo que é contra isso. Eu vou rasgar então o texto. A igreja inclusiva
a igreja contemporânea, a igreja sei lá dos que for, Lana Rover. É isso que a gente está falando, doutrina bíblica. A Bíblia está dizendo que o natural é um homem ter sentimento para com a mulher, e uma mulher ter sentimento para com o homem. Haja o que houver, venha o que vier, a palavra de Deus sempre será a maior verdade até sair da minha boca, porque ela vale mais do que a minha palavra. E estou usando uma tradução linguagem de hoje para ficar bem claro: a Bíblia é contra o lesbianismo, totalmente contra, e ela fala de forma clara, rasgada. Vamos lá. E também os homens deixaram as relações naturais com quem? Ele fala em cima que a mulher deixou a relação natural e inflamou mulher com mulher. Agora, olha de baixo: os homens deixaram sua relação natural com as mulheres. Sabe por que Paulo vai falar isso? A gente aprende estudando direito romano, segundo ano de faculdade, que o Império Romano era o império da estratégia de guerra. Os homens inteligentes, homens musculosos, bonitos, mas guerreiros, homens que dominaram quase o mundo inteiro. Mas a Grécia era o berço do pensamento. Platão, Sócrates, matemática, tudo vem da Grécia. E aí o que eles falaram? Faziam o seguinte: olha, os pensadores, eles falavam o seguinte: o homem foi feito de Deus. Isso está no livro, Direito Romano, História. O homem foi feito de Deus. Sim, amém. E a mulher foi tirada do homem. Sim, amém. Então a mulher é um ser de segunda classe. Aí a gente já não é bem assim. Então a relação homem com homem é uma relação pura. E a relação homem com mulher é uma relação impura. Então esse negócio já vem lá de baixo. Já vem de lá. Por isso que Paulo está combatendo de forma clara. A glutonaria é pecado, é comer. E aí o que eles faziam? Tinham os chamados vomitódromos, que era onde o homem ia para regurgitar porque estava cheio, para voltar a continuar comendo, continuar bebendo. Eles criavam esses ânimos. Na adoração a gente vai incluir agora a adoração à deusa Diana, a Afrodite. Então eles vieram do Monte Olimpo, tiveram relações sexuais com homens, e aí nasceram homens gigantes, lindos, que são descendentes de ambos. Então agora a gente tem que ter um tempo para que as pessoas venham ter relações sexuais neste culto de adoração a Deus. Então a pederastia, lesbianismo, homossexualismo vem desde lá, e desde lá Paulo está ensinando que é pecado isso, que o homem é criatura de Deus e a mulher é criatura de Deus. E aqui ele está falando: não, homens deixaram a relação naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Olha, homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem de si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Precisa de explicação? Quando você encontrar um desses, como eu já encontrei, com a Bíblia na mão, se auto-intitulando pastor da igreja, e vir com essa questão, você abre 1 Romanos capítulo 1, não precisa ir muito longe, Romanos capítulo 1, nunca mais se esqueça disso. Está lá Deus dizendo que isso é pecado, que isso é vergonhoso, que isso é Deus tirando o pé do freio para que você viva. Então a consequência de tudo isso é essa sociedade. É isso que Deus está alertando: cuidado quando você fizer se associar com esse povo. Cuidado quando você chamar para entrar na sua casa esse povo. Cuidado quando você sair para passear com esse povo. Cuidado quando você sair para se relacionar com esse povo, porque o espírito que está neles não é lá de cima, é daqui de baixo. E eu chamei você para uma nova vida, uma vida diferente. Ontem, como Gesiel falava, a gente é chamado do mundo não para ficar no mundo, nem para trazer o mundo para aqui de dentro, é para mudar o mundo pelo poder da palavra que está dentro de nós.
É por isso que Davi, Paulo e também escreveu nos Efésios, mas Davi vai falar: guarda o teu coração, para não entrar em entendimento do errôneo. Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e não me deixarei ser atraído por elas. Então essa é a mensagem da primeira carta de Romanos. Paulo claramente vai falar como é que a sociedade está. Continuando, versículo 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Ou seja, Deus dizendo: me cansei. E quando eu cansei, eu larguei vocês ladeira abaixo, o mundo. Mas para a igreja há salvação, para a igreja há libertação, para a igreja há cura, para a igreja há vida eterna. Agora, para o mundo, se não se converter, é de mal a pior. Então não adianta a gente achar: não, a Solange é boazinha, a Solange é uma maravilha, maravilha de mulher. Ela só não é crente, mas ela não bebe, não fuma, não fofoca, ela é olha, é uma santa mulher, ela só não é crente. Cuidado. A cobra entrou no Éden. E falou. Era só uma cobrinha. Ela entrou e falou. Se não tem o Espírito de Deus, quem é que habita dentro da Solange? Quem é, irmão? Hã? Quem é que habita dentro da Solange se não tem o Espírito de Deus? Estou chamando minha mulher de demoniada? É isso? É ou não é, irmão? Se não tem o Espírito de Deus, quem é que habita lá? Só tem dois Espíritos, não tem terceiro. Não tem jeito de ser Espírito. Não tem. Há uma penada, né, que você fala que fica andando. Não tem. Ou você tem a influência que vem de cima, ou você tem a influência que vem de baixo. Aqui é servo, lá é cavalo. Não é assim que eles falam? O cavalo está me possuindo. Está nego cantando a música do cavalo, da égua. Ivete Sangalo foi pego em cima do palco cantando. O demônio se manifestou da internet nela, e ela começou a fazer as coisas de quando desce uma possessão maligna. E tem gente que na noite de Natal, que é o dia de comemorar o nascimento de Cristo, na desgraça da Globinho, né, o show da virada, está ligada a sua televisão e está lá Ivete Sangalo coordenando o show da virada e amaldiçoando a sua sala, a sua casa e cantando a música do demônio dentro da sua casa. Se ela não tem o Espírito de Deus, quem é que inspira a música que ela canta? Ou tem outra inspiração agora? E por que vocês ouvem? Agora ninguém ouve. Quando a coisa fica clara, bate na gente, a gente percebe quão errado a gente pode ser, quão aberto a gente deixa as coisas dentro do nosso dia a dia da casa, do nosso convívio. É lógico que você não tem que ser um alienado, não estou dizendo isso. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo, tem que combater todas as coisas, mas não tem que se amoldar a elas. Não é a desgraça do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é não. Deixa o Espírito Santo te governar e deixa ele te direcionar, porque a palavra de Deus é bússola para a tua vida. Essa deve ser a sua música. Essa é a sua música de vida. Vamos lá. Porque ontem saiu essa conversa no meu trabalho de homossexual, né? Porque lá tem muito. E uma das irmãs que tem lá, ela tipo que podia, né? E a outra moça que é crente falou: a gente cristão não pode fazer isso. A gente tem que tratar eles bem, porque Deus também ama eles. Aí o senhor falou: e agora que a gente não pode estar andando com eles e nem estar. Não, eu digo assim: a senhora, a gente não vai bater, não vai menosprezar, sim, não vai, como é que fala, deixar eles constrangidos, mas você não vai pactuar com eles. A sua doutrina, você fala: querido,
Eu respeito a sua opinião. Agora, a minha também tem que ser respeitada. E a minha é tim-tim, tim-tim, tim-tim. Não tem meio termo. Eu respeito a sua opção sexual, mas a minha Bíblia e o Deus que eu sirvo, a opção sexual é homem e mulher. É Adão e Eva e não tem Iva, nem Iva. É Adão e Eva. Não tem contradição, mudança, variação. Eu respeito você, você é meu amigo, almoço com você, ando com você, mas todas as vezes que você abrir a boca para falar sobre essa questão, eu sempre contei uma palavra de Deus para ser contrário ao que você está falando. É o amor de Deus, porque a Bíblia diz que, como nós vimos na semana passada, não existe pecado irresistível, não existe situação que seja resistente ao poder da palavra de Deus. Então a gente tem que estar no meio, não trazer, fica do jeito que está, não tem nenhum problema, vai tranquilo, né? Igual esse dia eu fui entregar uma ceia, aí a Solange também percebeu que tinha meu irmão e um casal. Eu achei o casal meio estranho, dois rapazes. Mas eu li o texto, examine depois o homem assim mesmo. Não, eu quero tomar ceia. Um deles. Eu acho que você deu senha. Eu li a palavra. Ele não se revelou a mim. Eu desconfiei, também não vou perguntar. Agora, se ele tomou indignamente, como está no texto, o sangue é dele, o pecado é dele, não meu. Entendeu? Então, vamos lá. Agora, por exemplo, chega alguém que eu sou um casal homossexual querendo se casar aqui na igreja. Sinto muito aqui, não caso. Nós não fazemos. Não, conhecia bem. Tanto é que eu estou usando. Por lei pode casar. Por lei é reconhecido o casamento. Agora é. Mas o casamento religioso a igreja não faz. Nem a igreja católica e nem a igreja evangélica. Por exemplo, se chamar um pastor para fazer um casamento homossexual, se for assembleiano, não fará. Batista também não fará. Metodista pode ser que faça. Presbiteriano, algumas alas pode ser que faça. A grande maioria não faz. Por causa da Bíblia. Está aqui escrito. A gente vai rasgar, então a gente pega. Tem outros textos. A gente pega então Romanos capítulo 1 e joga fora. Vamos começar a ter a Bíblia sem Romanos capítulo 1, porque isso aqui depõe contra o meu interesse. Certo? Vamos lá. O 32, então, o que está em vermelho, nós vamos ver a semana que vem, porque aqui são muitos adjetivos e a gente precisa parar um tempo para entender aqui cada um deles. Porque vamos falar que estão cheios de tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crime, morte, brigas, mentiras, malícia, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneira de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Isso aqui parece que é um jornal nacional. Record News, Band News. Lê esse texto e assiste. É o retrato da sociedade. É Deus tirando o pé, dizendo para ele: quer seguir? Então segue sem mim. Olha o que vocês vão se tornar. Deus já alertou que eles iriam se tornar. Deus está dizendo: a influência do diabo vai transformar vocês nisso. O diabo tem um plano para tentar acabar com a minha criação, e ela vai transformar vocês nisso. Vocês decidem adorar a Deus ou adorar a imagem, a obedecer à naturalidade daquilo que eu criei, ou transformar o natural em um ser inatural e viver achando que são felizes. Aí vocês vão se tornar esse tipo de gente que está aqui. Aí eu uso o versículo: ele sabe que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem estas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continua a fazê-las, e ainda aprova os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. A Bíblia está dizendo que o homem lá fora tem consciência do inferno. Tem consciência do inferno. Quer ver uma pessoa que mais tem consciência do inferno? É o desviado. Ele sai do caminho dele e corre para a igreja. Muitos de nós nos enganamos
imaginando que, olha, após a pandemia, as igrejas vão ficar pequenas, vamos comprar terreno, vamos aumentar o espaço, porque o povo, a hora que isto passar, o povo vai voltar tudinho para a igreja. Nós vamos viver um avivamento que vai ser um negócio inexplicável. As igrejas vão ficar abarrotadas, não vai ter tempo para tanta gente. Cadê? Continua na mesma perversidade. Ele sabe que corre o risco, ele sabe que ele pode ir para o inferno se não aceitar Jesus como Salvador. Você já falou disso para ele, mas ele continua zombando de Deus, vivendo na sua perversidade e imoralidade, e não está nem aí. Isso é a sociedade emergente, a sociedade dominante, a sociedade que, não é a igreja aqui, né? Vocês aqui são inteligentes, mas tem gente que adora esse povo, vocaciona. Esses dias a Solange estava falando para mim, as meninas de uma igreja nossa, que teve esse show dessa cantora aí, que morreu uma pessoa aí, um calor lá. Teve de uma igreja aí que os jovens foram translocados, assistiram um show dessa. Postaram ainda. Mas que mentalidade é essa? Que crente é esse? Que num domingo está cantando em cima do altar e no outro está correndo para o estádio para ouvir? Quem eles estão ouvindo? Quem eles estão se matando para ouvir? Aí, esse é o problema. Pastor, se a pessoa aceitou Jesus, não aceitou Jesus, ela só foi criança, é apresentada, aí cresce e tal. Ela tem que aceitar Jesus de novo ou a apresentação já está valendo? Não, a apresentação é só dedicação. Ela tem que fazer a profissão de fé. Tem que aceitar? Tem. Filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho da irmã Elisa não é Elisinha, né? Se não aceitar, uma pessoa aí na porta. Não, eu aceitei. Se não aceitar Jesus como Salvador, reconhecer Ele como Salvador da tua vida, não se batizar tendo a oportunidade e não participar da ceia do Senhor tendo a oportunidade, vai para o inferno. Pode ser minha filha, pode ser a filha do bispo, vai para o inferno. Porque por isso que ele fala, Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. Se você não confessar Jesus Cristo como o Salvador da tua vida, você não consegue salvação. Ele é o único caminho que justifica você do poder do pecado. Como nós já vimos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele dá tudo de graça. Nós vamos ver aqui mais para frente sobre isso. Então, não é porque a pessoa nasceu na igreja, foi apresentado como criança, apresentado a Deus, mas se ele cresce, a hora que ele tem entendimento, se ele não aceita Jesus, é por isso que no culto infantil, geralmente a gente faz um apelo, porque as crianças que estão já com algum desenvolvimento, entendem que precisam levantar a mão e aceitar Jesus. Aí sim é uma profissão de fé, porque ela já tem um entendimento de quem é Jesus. 7 anos. O meu neto tem 4 anos, ele foi assistir na Páscoa, a crucificação de Jesus. Rapaz, ele veio com tanta pergunta. Por que Jesus foi chicoteado? Por que Jesus recebeu uma coroa? Por que Jesus foi para a cruz? Aí comecei a explicar para ele, uma hora ele chorou. Tadinho de Jesus. Por que bateram no Jesus? Aí eu tive que explicar o plano da salvação para uma criança de 3 anos. Ele, agora entendi. Quando ele crescer, ele vai ter melhor entendimento. Mas aí ele falou, agora entendi. Jesus veio então para salvar a gente do inimigo. Do inimigo, ele não sabe quem é o inimigo, que é o diabo. Ele veio para salvar, por isso que ele foi para a cruz. Mas aí ele não tem noção ainda. Bom, vamos lá. Aí irmãos, uma questão que eu queria trazer para vocês aqui é só um entendimento. Existem várias versões bíblicas, né? Aí aqui na página 2, entendendo as diferenças entre as traduções.
Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC, Almeida Revista Atualizada, ARA, Almeida Corrigida e Fiel, ACF, Nova Almeida Atualizada, NAA, Almeida Século XXI, A21. Essa história começa com João Ferreira de Almeida, o homem que dá nome às traduções utilizadas por 60% dos leitores evangélicos do Brasil, segundo dados da Sociedade Bíblica Brasileira. João Ferreira de Almeida foi um pastor calvinista, nascido em 1628, em Torre de Tavares, Várzea de Tavares, Portugal, que se dedicou ao chamado missionário e trabalhou como tradutor dos livros sagrados. E aqui ele vai vir uma história sobre ele, mas eu quero aqui, no próximo negrito, que está no 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, você entender porque eu utilizo algumas traduções. A nova tradução em linguagem de hoje, abreviadamente chamada NTLH, é uma tradução da Bíblia em linguagem moderna e inteligível em língua portuguesa. Foi lançada no ano de 2000 pela Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia Nova de Almeida, também gosto dessa, NAA. E ainda falando sobre as versões da Bíblia, Almeida mais moderna, precisamos apresentar essa daqui, que é, como a terceira edição do texto de Almeida revista e atualizada, foi chamada de propriedade da Sociedade Bíblica do Brasil. O livro teve sua publicação em 2017 e passou por uma revisão em 2019. A principal diferença dessa edição é que a sua tradução mescla equivalência formal do texto sagrado com o dinamismo da língua portuguesa falada no Brasil. Aí vamos lá para a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Aí eu te pergunto, valendo um prêmio, uma caixa de bombom, qual é a versão da Assembleia de Deus? Almeida é o tradutor, né, irmãos? Almeida é o tradutor. Qual é a versão? Vou ler aqui para você. A Almeida Revista Corrigida, Almeida Atualizada, Almeida Fiel, Almeida Nova Almeida Atualizada, ou a século XXI. Qual que é a versão que nós utilizamos? Misericórdia. Misericórdia. Abra a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Vou dar uma microfonada de você. João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida que escreveu, estou falando a versão. Abra a sua Bíblia na primeira capa. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Traduzida. Quem traduziu do grego e do aramaico para a língua portuguesa foi? Quem foi, irmãos? Quem foi que traduziu a Bíblia do grego e do aramaico para a língua portuguesa? Foi? Sim. Calma. Agora a versão da tradução de João Ferreira de Almeida, que pegou o texto original e em lá vai cacetada, fez a primeira tradução, ela passou por novos entendimentos. Farmácia era com PH, Assembleia era com acento. Linguiça tinha trema. Então a tradução passou por algumas mudanças. A língua portuguesa passou por algumas traduções. Aí vai dizer lá, ó, edição, barará, Novo Testamento, barará. Aí ela vai dizer que ela é revista e... Então a tradução que nós utilizamos é a revista e... Tradução de Almeida, revista e corrigida. Esta é a tradução da Assembleia de Deus. Não, ninguém ganhou. Você falou que a sua tradução era a sua é João Ferreira de Almeida? Era primeiro, né? Onde está escrito isso aí? No celular, tá? Não, aqui. Então, a tradução Almeida, revista e corrigida. Só que, em questão de estudo, a NAA é de mais fácil compreensão, comparando com a tradução linguagem de hoje. Mas a Bíblia que a gente utiliza, então aqui, ó, a Almeida, revista e corrigida é a segunda comentário, né? Olha aqui, ó. Em 1898, ó, 1898, como foi perto. Foi lançada na Europa a Bíblia conhecida como a Bíblia Almeida, revista e corrigida, conhecida como a King James.
da língua portuguesa, dada a sua importância histórica. Este exemplar trouxe correção do livro lançado, atualizações essas que foram feitas em 1869, 1875, quase 100 anos depois da primeira Bíblia completa a ser lançada em Portugal. A equipe responsável pela versão, a ARC, fez alterações quanto à ortografia e outros termos do idioma que se tornaram obsoletos. A nova versão feita em Lisboa tinha como característica uma linguagem mais formal, com termos arcaicos, que torna o texto um pouco mais difícil de ser compreendido. Em 2007 e 2011, novas edições dessa versão foram publicadas, respeitando as mudanças gramaticais da língua portuguesa. Ok? Então, o Heitor tinha perguntado para mim, por que significa as versões? Depois vai ter aqui a explicação da Almeida Revista Atualizada e Almeida Corrigida e Fiel. Vamos então lá para o resumão do capítulo 1 de Romanos, estamos na terceira página. Aí você vai levar para casa, por isso que eu não fiz data show, só para você ficar com lição de casa. E a Silvia não ganhou a caixinha de bombom. Vamos lá. Unidade da igreja. Romanos capítulo 1 vai dizer que a igreja é formada de judeus e gentios. A igreja não é só destinada para gentios ou para judeus, a igreja é destinada para todos, ou seja, a formação da igreja de judeus e gentios pelo sangue de Cristo, a parede de separação foi derrubada, e agora os judeus e os gentios constituem a igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo é composta por todo tipo de gente, seja grego, seja gentil, seja feio, seja bonito, cabeludo, careca, com barba, sem barba, com dinheiro, sem dinheiro, toda a gente pertence à igreja de Deus. Não existe gente assinalado para a salvação como existe nos TJ. Não, aqui na igreja, todo aquele que aceitar Cristo como Salvador e entrar na igreja seguindo a Bíblia de regra de fé e prática, é membro da família de Cristo e é cidadão do céu. É Ele que dá a ela esta chancela. Você recebe de Cristo uma credencial invisível e vai receber no céu uma pedra com um novo nome. Então você é parte da família de Cristo. Universalidade do pecado. Paulo expõe com argumentos irresistíveis a culpabilidade dos gentios e também dos judeus. Deus encerrou todos no pecado para usar de misericórdia para com todos. O pecado atingiu a todos, sem exceção. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Stott divide a humanidade em três grupos distintos: a sociedade gentílica depravada, críticos moralistas, judeus e gentios, judeus instruídos e autoconfiantes. Conclusão: é uma acusação de condenação a toda a raça humana. Ninguém vive à altura do conhecimento que tem, ou seja, não é por conhecimento que você alcança a salvação, mas a salvação é de graça, é pela graça, é dom gratuito de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu sou tal, eu sou teólogo formado não sei aonde, eu sou pós-graduado não sei do que. Não, nada disso serve de nada, se você não for uma pessoa que aceite Cristo como Salvador e reconheça: todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Crer é dependência, crer é fidelidade e crer é confiança no Deus que pode salvar. Enquanto o mundo está em perversidade, você está em salvação. Vamos lá, C. Manifestar a justiça de Deus no Evangelho. A justiça de Deus manifesta-se no Evangelho. Na cruz de Cristo revelou a sua ira sobre o pecado e seu amor ao pecador. A cruz foi a justificação de Deus, uma vez que nela Deus satisfez plenamente sua justiça violada. Se a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem, no Evangelho a justiça de Deus se revela para a salvação a todo aquele que nele crê. Essa é a justiça de Deus. Quarto, anunciar a doutrina da justificação pela fé. Não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé na obra de Cristo.
Não é obra que fazemos para Deus que nos salva, mas a obra que Deus fez por nós em Cristo, que nos traz a vida eterna. Não é nossa justiça que nos recomenda a Deus, mas a justiça de Cristo que nos é imputada. O justo justifica o injusto. O injusto que não tem justiça própria é justificado ao confiar na justiça de Jesus Cristo, o justo. Romanos capítulo 4 é um brilhante ensaio no qual Paulo prova que o próprio Abraão, o pai fundador de Israel, foi justificado não por suas obras, nem pela circuncisão, nem pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Próximo, proclamar a nova vida na pessoa de Cristo. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou amigo, Cristo me salvou, por seu sangue me amou. Certo? E aí ele vai dizer aqui: Deus nos salvou do pecado e não do pecado. Não é para continuar no pecado, é sem pecado. A salvação implica a libertação da condenação, do poder e da presença do pecado. Não podemos viver no pecado, nós que para ele morremos. Fomos crucificados com Cristo e sepultados com ele na morte pelo batismo, de tal maneira que devemos considerar-nos mortos para o pecado e carregar nosso certificado de óbito no bolso. Quinto, anunciar a vida vitoriosa do Espírito. Paulo deixa clara a impossibilidade de alcançarmos uma vida vitoriosa pela energia da carne. Paulo ressalta o brado de vitória ao anunciar a vida triunfante pelo Espírito. O Espírito Santo nos vivifica, capacita e reveste de poder para vivermos em santidade. Sexto, revelar a soberania de Deus na salvação. A doutrina da eleição da graça. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele quem nos escolheu. Não é meritória, é por favor, bondade e desejo de Deus. Isso quer dizer graça. Deus nos escolheu não por causa dos méritos, e sim por causa dos deméritos. Isso aqui é bom, não é bom isso aqui? Deus te escolheu porque você era ruim. Tem muita gente querendo esperar para ficar bom para vir para a igreja, e Deus quer tratar com gente ruim para modificar uma pessoa boa. Só se torna uma pessoa boa pela palavra. É por isso que Deus escolhe esse tipo de gente. Gente que não é ninguém, que não pode nada, que a sociedade assinala como não presta, e vem para a igreja e Deus faz ele sentar entre os príncipes, porque é Deus quem escolhe. Esse é o problema nosso. É Deus quem escolhe. O cara pode estar. Tinha um amigo meu, hoje já dorme no senhor Kleber. Ele falava que o homem vivia na lata do lixo. A senhora não gostava muito desse exemplo dele. O homem na lata do lixo. Não é na lata do lixo, é ruim mesmo. É o que a gente viu aqui, a sociedade que nós vamos acabar de ver a semana que vem. Só Deus para ter misericórdia dessa sociedade e transformar ela em uma nova sociedade com uma nova vida. Sexto, mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados, aplicando a sua doutrina ensinada, como está em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 13, 7. É necessário que mantermos relacionamentos corretos com Deus. É necessário que mantermos relacionamento correto conosco. É necessário que mantermos relacionamento correto com o próximo. É necessário mantermos relacionamento correto com os inimigos. É necessário mantermos relacionamento correto com as autoridades. Devemos em nossas relações respeitar aqueles que têm a consciência fraca, não lhes servindo como tropeço. Como a Bíblia é ruim, né? Não é ruim não?
Aqui o texto está dizendo: não minta para você mesmo. Não minta para você mesmo. É o famoso crente travesti. Ele aqui é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, mas quando ele passa dessa porta para fora, parece que um ser entra nele, possui a vida dele. Ser crente igual a ele, nunca. Prefiro continuar no mundo. É o pregador que alguém grita: cala a boca, pregador, porque a tua vida fala mais alto do que as tuas palavras. Que a Bíblia está falando: não minta para você mesmo. Tenha um relacionamento correto primeiro com Deus, relacionamento correto com você e Deus, com você e seus amigos, com você e seus inimigos, e com você e seus relacionamentos. Que coisa difícil. Enquanto o mundo está falando: mata o inimigo, destrói o inimigo, pega ele num alicate de cutícula e vai tirando um pedacinho a cada dia. Aí a Bíblia vem falar assim: ame o teu inimigo, fale bem daquele que fala mal de você. Se ele te pedir para andar um estádio, anda dois. Se ele te pedir a capa, dá a ele também o vestido. Epa! Que evangelho é esse de doido? É o evangelho da graça, o evangelho de Deus, uma vida correta diante de Deus. É por isso que Romanos é difícil de ser entendido e aplicado, porque Deus rasga o verbo para dizer: eu estou chamando uma igreja para ser igreja. A igreja é para ser igreja dentro do templo, mas é também para ser igreja dentro de casa, é para ser igreja no relacionamento com a mulher e com os filhos, é para ser igreja no relacionamento com os cunhados, com a cunhada, com a sogra, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, no ônibus, na rua. É para ser crente em todo lugar. Não dá para ser crente só comigo na intimidade, não dá para ser crente só comigo dentro da igreja, não dá para ser crente só comigo entre eu e você. Não pode ter mentira. É para ser crente em todo momento. E qual é o manual? O manual não é a palavra do pastor, o manual é a Bíblia. Pelo amor de Deus, aplique a Bíblia. Eis o que Romanos está falando. Chamei uma sociedade no meio dos romanos, chamei uma sociedade no meio da inteligência grega e disse para ela: um novo mandamento vos dou, e este é que vos amei uns aos outros, e nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Esta é a minha palavra para você. Não adianta ritualidade, não adianta culto para Deus. O que importa para Deus é a boca fechada, o espírito quebrantado e a vida diante do altar. Isso que importa. Romanos nos chama a esta necessidade. Eles nos chocam de uma maneira tal que a gente começa a falar: eu quero aceitar Jesus hoje, porque eu não tenho nada de crente. Nesse momento que ele fala: não minta para você mesmo. Porque até mentir para Deus a gente consegue, agora mentir para a gente mesmo. É aquela hora que a gente olha: ei, Renato, você, hein? Já pensou se sua mulher soubesse que você está fazendo isso? Já pensou se o diácono José souber que você fez isso? Já pensou se o bispo sabe que você tem este costume escondido? Esta vida secreta escondida? Já pensou? Quer dizer, eu me importo com todo mundo, mas aquele que está vendo tudo não me importa. Como o salmista Davi: de onde eu subirei para me esconder Deus? Se eu subir ao céu, não está lá. Se eu for nas asas da alva, está lá também. Se eu for no mais profundo abismo, está lá também. Se eu for nas profundezas do inferno, tua mão então me susterá, porque não tem lugar para me esconder de ti. Eu me preocupo com todo mundo, esqueço de me preocupar com Deus que está em todos os lugares. Porque aqui Ele está abençoando, no bar da esquina Ele está lá também, julgando. No motel Ele está lá também, julgando. Na igreja Ele está abençoando, mas Ele está em todos os lugares. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Finalizando, a igreja é um ente familiar. A igreja deve ser e precisa ser um lugar onde florescem relacionamentos saudáveis, onde devemos ter coração aberto,
mãos abertas, casas abertas, lábios abertos e abençoadores. Romanos 16, 3 a 24. A reforma protestante a ensinou dois valores fundamentais: reformar e protestar. Se a igreja não se reformar, ela perde a sua relevância no mundo, e se não protestar, ela perderá a sua essência e o propósito. Uma igreja somente será saudável se houver unidade e amor pela palavra de Deus. Assim os discípulos viverão sobre estes sagrados princípios, também em casa, liderando e servindo em amor e coerência tanto em casa como na igreja. Os princípios do céu servem para a vida biológica e espiritual. Por isso, tenho dito que a sociedade precisa de líderes servos. Liderar em amor é a base para qualquer liderança cristã, dentro e fora da casa, dentro e fora da igreja. Amém. 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 Esta era a paraxá, a porção da palavra de Deus para hoje. Eu fiz questão de fazer a colinha, que é para você levar para a sua casa, e tem bastante coisa para ler. E a semana que vem a gente analisa, faz uma análise antropológica da sociedade. Antropologia é estudo do homem, que o homem é na essência, né? Que aí a gente vai entender o que Paulo está dizendo, que eles estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crime, morte, briga, mentira, malícia, calúnia, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus pela sua palavra que nós aprendemos nesta noite. Nós vamos